Oi, eu sou a Renata Leoa, sou pintora e sou nascida e residente na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Para mim é muito importante destacar que eu sou da Zona Oeste do Rio, porque esse lugar dá origem à minha pesquisa. É, eu começo a pintura em 2020, mas meu trabalho artístico ele já se inicia bem antes, em 2017, com alguns registros fotográficos. Era um momento que nem eu imaginava que essas fotografias eram trabalhos artísticos, mas que com o tempo começo a entender isso, onde em 2021 escolho seguir poeticamente a pintura de paisagens, a partir de um pensamento onde meu pai é pintor e pinta paisagens clássicas, e por ter esse contato, né, direto com as pinturas dele, dentro de casa, né, no meu dia a dia, começo a pensar as paisagens num formato atual, né, mais contemporâneo. E aí começo a pensar nesses registros já existentes dessas fotografias, que na maioria das vezes eram feitas de paisagens, pôr do sol, momentos que eu estou na rua, voltando ou indo para o trabalho. E aí começo a utilizar essas fotografias para poder fazer alguns retratos, né, pinturas de, desses registros. Nesse mesmo período eu também fiz algumas colaborações, né? Tive colaborações também de fotógrafos dentro da minha pintura, e começo a pensar a minha fotografia com mais importância para esse trabalho da pintura. Em determinado momento eu começo a sair desse modelo de retrato e começo a fragmentar essas imagens, usando algumas partes dessas fotografias para criar uma nova paisagem que faz parte mais do imaginário, mas que mesmo assim não sai de um modelo desse território, da Zona Oeste. E esse percurso, né, dentro da pintura, ele vai ganhando corpo e também vai se desdobrando ainda mais, que é onde eu caio dentro dessa série, que são Os Becos, que é uma série que é muito importante por estar presente nesse trânsito. É uma série onde eu registro o meu trajeto num período que eu ainda morava em Bangu. Atualmente eu moro na Zona Oeste ainda, sendo que em Senador Camará, que é um bairro vizinho. E aí, nesse período de trânsitos, eu acabava fazendo registros, né, dentro da comunidade, que é a Vila Aliança, e aí também em Senador Camará, que é o bairro vizinho que acaba sendo conjunto quando atravessado por dentro da favela. Dentro desses trânsitos, eu capturei alguns registros e consegui pintar alguns becos. Não somente dentro da Vila Aliança, mas também na própria comunidade que eu nasci e criei, que é a Vila Piquirobe. E aí eu começo a desenvolver essa série pensando estrutura, né? Não só de paisagem, mas também arquitetônica, pensando a sociedade, pensando a cultura desse lugar e pensando de que forma esses registros históricos desses territórios acontecem. Bom, essa série ainda é uma série em desenvolvimento, mas que já tem uma bagagem, peso. E a série Becos, ela faz parte de muitas coisas. Eu acho que é uma série que se contempla dentro do caos, mas também apresentando muita beleza, que é também, acredito ser, o meu propósito dentro da pintura.